Olá, galera, tudo bem? É, Por problemas de esquecimento, eu acabei esquecendo de gravar a nossa aula do nosso encontro 5. Mas aí eu vou estar gravando essa aula um pouquinho rapidinho, né? Para que vocês possam entender melhor os dados que a gente vai disponibilizar aí para vocês, certo? Então, a gente estudou nesta aula reações orgânicas de adição, parte 1, né? Que eu vou dar continuidade para as reações que ocorrem em alcinos e carbonilas na próxima sexta-feira, ok? Então, a gente viu aqui, primeiro que a definição, qual é a definição de reação de adição, né? A reação de adição ocorre quando se adiciona um reagente a uma molécula orgânica, certo? Como o nosso professor Alan tinha comentado, né? Quando a gente tem duas moléculas e elas reagem formando somente uma molécula, certo? E aí é isso aí a reação de adição e ela ocorre principalmente, de forma simplória, né? Ela ocorre principalmente nas ligações do tipo C-C, C-C e C-O, nossa famosa carbonilazinha. Então, basicamente, cada um desses elementos que vai reagir vão ser adicionados aos carbonos que fazem parte dessa ligação dupla, ok? E aí essa ligação dupla passa a ser uma ligação simples, né? Saturada, então ela sai de insaturada para saturada, ok? E como no Enem de 2019 acabou caindo um pouquinho sobre a energia, né, do mecanismo, como acontece essa reação, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo no tema para poder explicar a vocês por que esse gráfico é dessa forma, né? Como é que acontece mais profundamente essa reação. Então, vamos lá. Nós temos um carbono com uma dupla, né? Ligado aqui aos seus hidrogênios, não vou representar os hidrogênios, tá? E o HCl. Aí o que acontece? Essa dupla ligação, ela tem uma ligação π e uma ligação sigma. A ligação π, os elétrons de ligação π, eles são bem mais, podem ter uma habilidade bem maior, certo? Então, eles acabam sendo mais reativos. E o que acontece? Nesse mecanismo, esses elétrons da ligação π vão atrás de um próton. O próton aqui, no caso, vai ser o nosso hidrogênio, porque essa ligação será rompida e o seu elétron será transferido para o cloro, por ele ser mais eletronegativo, ok? E o que acontece? Quando essas ligações são rompidas, ó, o carbono vai ficar só com 3 ligações e ele precisa de mais um elétron, mas ele não tem, porque a ligação deixou de ser compartilhada, então ele acaba se tornando um carbocátion, né? Um carbono com carga positiva aqui. E aí o primeiro estado de transição é justamente a quebra dessa ligação π entre os carbonos, a formação da ligação sigma entre o carbono e o hidrogênio e a quebra da ligação sigma entre o hidrogênio e o nosso cloro. Isso é o que a gente chama de estado de transição, que é o momento em que essas ligações serão quebradas e formadas, ok? E aí precisa de energia para isso, por isso que essa energia sobe tanto aqui e nós temos nosso primeiro pico. E aí, o que é que a gente vai ficar? A gente vai ficar com o carbocátion, né? Que ele vai ficar assim, né? Com carga positiva. E o carbono aqui com seus 3 hidrogênios. Ok? E aí, o que acontece? O cloro lá, que ficou com carga negativa, ele vai fazer um ataque, ó, nucleofílico aqui, ó. Ele vai atrás, ele tem atração por cargas positivas, né? Ele vai se atralhar e aí vai formar o outro estado de transição, que é justamente a formação dessa ligação sigma entre o cloro e o carbono, representando o outro pico, ok? Que a gente vê aqui no caminho do mecanismo da coordenada de reação. E aí a gente acaba formando o nosso produto final, mais estável energeticamente aqui ao final, ok? E é basicamente isso que acontece e é essa a explicação desse gráfico, de forma simplória, ok? Para vocês entenderem, porque já tem caindo no Enem, então a gente deixa claro isso aqui. De forma geral, né?
tem um composto com dois elementos, essa ligação rompe e acabam se ligando a esses carbonos, desfazendo essa ligação π e acaba passando de um composto insaturado para um composto saturado, ok? Lembrando a vocês que quem não acompanhou o videozinho que eu postei falando sobre a margarina, ele está disponível lá no WhatsApp e ela também vai colocar no Sigeduc. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha falando sobre a margarina, a gente vai ver agora uma reação que que produz essa margarina, ok? Outras reações de adição também que a gente vai ver são as que produzem o poliestireno, né? Que é utilizado em vários produtos que a gente usa no nosso dia a dia, ok? Então, vamos dar continuidade aqui para o próximo slide. Então, vamos lá. Aqui, essa outra reação que acontece, C+C, é quando a gente está adicionando hidrogênio. Adição de hidrogênio, hidrogenação ou hidrogenação catalítica ou reação de Sabatier e Sandéron. E o que acontece? Para que essa reação ocorra gastando menos energia, a gente acaba utilizando um catalisador e o mecanismo acaba sendo um pouquinho diferente. Aqui, esse caminho rosa seria o mecanismo sendo realizado, a reação sendo realizada, sem catalisador, né? É uma coisa hipotética porque gasta muita energia. E aqui, em azul, né, seria o segundo mecanismo que seria utilizando o catalisador. E como é que isso acontece? O que acontece é o seguinte, esse catalisador ele tem uma superfície, né, que acaba entrando em contato, interagindo com esses hidrogênios, que interagem com a superfície, de maneira que as ligações entre os hidrogênios são rompidas e ele fica somente ligado de forma independente dos hidrogênios à superfície do catalisador metálico. E aí vem a nossa dupla ligação e acaba interagindo mais facilmente com esses hidrogênios e reagindo e formando as ligações sigmas com os outros hidrogênios que estavam aqui. No final, ele sai, né, em contato do catalisador e esse catalisador ele fica regenerado, né? Lembrando que o catalisador ele pode até participar da reação, mas ele tem que ser totalmente regenerado ao final da reação para ser considerado um catalisador. E aí, cada pico desse, ó, é mostrando justamente essas condições, ó. Quando quebra essa ligação, quando forma essa ligação e quando o composto sai lá formado, ok? E aí a gente vê aqui os três picozinhos com os reagentes e os produtos, gastando bem menos energia com o uso do catalisador, que é um dos propósitos do catalisador, que é reduzir a energia de ativação das reações químicas, ok? Só lembrando que a margarina ela é produzida justamente através desta reação de hidrogenação, né? A gente viu lá no vídeo que eu disponibilizei para vocês que a margarina é produzida através de óleos vegetais. E óleos vegetais, eles têm algumas insaturações, eles têm longas cadeias com insaturações. A maioria delas são cis, ok? Ligações cis, na conformação cis. Vocês podem ouvir também falar de ligações trans, ok? Que são quando tem de lados diferentes. O carbono para esse lado e o carbono para esse outro lado. E aqui na ligação cis são os dois carbonos para o mesmo lado, ok? E os óleos vegetais, eles apresentam bastante dessas ligações cis. E o que acontece? Quando ocorre a hidrogenação, elas acabam perdendo essas duplas ligações. E ocorre a formação da nossa margarina, que é uma gordura, né? Uma gordura que no caso vai ter bem menos insaturações. Na verdade, no começo a margarina ela foi produzida totalmente saturada, né? Com excesso do hidrogênio. Entretanto, para melhorar as qualidades do produto, conseguir os efeitos emulsificantes, por exemplo, para adicionar no sorvete, produzir sorvete, acaba que essa hidrogenação é feita de forma parcial. E parte dessas duplas ligações permanecem. E foi estudado que essas ligações acabam passando de cis para trans.
Por isso que vem lá a questão de gorduras trans, né? Que parte dessas insaturações estão nessa conformação, né? Carbono para um lado, carbono para o outro, em relação à dupla conjugação. E o que acontece? A gente comentou até durante a aula que as gorduras saturadas, né, elas podem interagir dessa maneira, uma com as outras, e existe uma interação forte entre essas cadeias, essas moléculas. E o que acontece? A forte atração faz com que elas não sejam rompidas facilmente e acabam com interações entre as moléculas, entre elas, ok? E acaba com que essa gordura acaba ficando solidificada, depositada nas nossas veias, né? Provocando o que a gente chama de ateroma, ok? E que, consequentemente, induz a problemas cardiovasculares. Quando a gente tem as insaturações trans, gorduras trans, acontece eventualmente de ter algumas delas, e essa conformação continua. Já nos óleos vegetais, as insaturações são cis, então elas não conseguem formar esse tipo de atração entre as moléculas de forma tão consolidada como aqui. E aí, no caso, elas acabam sendo mais saudáveis, né? O consumo desses óleos. Até a nossa professora lá comentou a questão do azeite, né? Que muita gente aquece o azeite e promove o rompimento dessas insaturações cis. E acaba saindo do mesmo. Consumir essa gordura já ela dessa saturada ou com saturações na conformação, ou insaturações na conformação trans, e se você aquecer o azeite, porque o azeite, teoricamente, ele tem principalmente duplas insaturações do tipo cis, que não promovem esse tipo de interação e, consequentemente, a deposição nas nossas veias e problemas cardiovasculares, ok? Só lembrando aí um pouquinho sobre isso. Então, lembrar, né, que sempre que a gente tem uma adição, a gente vai partir de um alceno para um alcano, né? Partindo de um composto insaturado para um composto saturado. O insaturado, gente, só lembrando, que foi uma questão também que a gente falou lá na aula, é sempre quando tem duplas, triplas ligações, ok? Quando as ligações são simples, só uma ligação é o que a gente chama de saturado, ok? Ligações saturadas e ligações insaturadas. Mais de uma ligação entre os elementos, ok? E aí ficar ligado nisso. E lembrar de diferenciar bem essa questão do que são ligações saturadas e insaturadas, ok? Bom, dando continuidade aqui às reações que acontecem com a C-dupla-C, a gente tem também a reação de halogenação, que são feitas com cloro, bromo, iodo, ok? E essas reações acontecem de forma semelhante ao mecanismo lá que a gente fez. O que acontece? Esse carbono lá com sua dupla, tá? E sua insaturação, no meio, sua ligação π, ele vai e interage com o nosso Cl2. Aí interage lá, acaba que rompe essa aqui e o elétron que estava torna um desses cloros carregados eletricamente. Vai formar lá o estado de transição e acaba que essa ligação é rompida também e esse cloro fica ligado aqui e forma o nosso carbocátion. No final das contas, a gente teria aqui, né, ó, com o nosso Cl e aqui o nosso carbocátion. Aí, no segundo estágio de transição, aí vem esse cloro, que está carregado negativamente, e interage com o carbono com cargo positivo, né? O nosso carbocátion. E aí, forma novamente uma ligação sigma entre o carbono e o cloro, vindo então a produzir o nosso dialeto, né? 2-dialeto do cloro, né? Dialeto, ok? Aí tem uma coisinha interessante, que é uma análise qualitativa que a gente faz com algumas amostras, para saber se essas moléculas que estão lá na nossa amostra, elas têm saturações ou não. É o teste com água de bromo.
teste com água de bromo, ok? Água de bromo. E essa água de bromo, ela contém o quê? Ela contém cloro, tem os elementos cloro e também a presença do bromo. Essa aqui não é ligação não, é só o cloro para representar o bromo. Quando o bromo está em presença lá com o cloro, acaba que ele oxida o bromo e o bromo vai ficar o Br2, que é o que vai fazer a nossa reação de halogenação. E o que acontece? Essa solução, que tem tudo isso lá dentro, é considerada nossa água de bromo. E essa água de bromo, ela tem uma coloração parecida aí com um caramelo marrom. E o que acontece? Se a gente pega uma amostra que não tem saturações, certo? E a gente adicionar essa água de bromo, essa amostra acaba adquirindo a coloração amarronzada da água de bromo, certo? E se a gente pegar uma amostra que contém insaturações, moléculas que têm insaturações na sua cadeia, acaba que quando começa a adicionar o bromo, essa solução não muda a coloração, certo? Então, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu justamente essa reação de adição de halogenação, ok? O bromo foi lá, pegou as saturações, e aí não tinha mais a interação do bromo-cloro, porque você foi colocando de pouquinho, né? E aí não tinha mais essa interação e a cor desaparecia, porque essa cor corresponde justamente a essa interação do bromo com o cloro. E aí, ó, foi uma reação de halogenação que aconteceu, ok? À medida que você vai colocando mais, você vai adicionando mais bromo, chega um momento que todas as moléculas que tinham insaturações, elas são convertidas. Aí começa a solução a ficar marronzinha novamente, porque justamente já superou a quantidade de insaturações que tinha. Mas essa é uma análise qualitativa, né, que a gente usa para identificar se uma amostra ela tem ou não essas insaturações, duplas, triplas ligações, ok? E aí vem uma outra reação, que é a adição de halogeno-hidretos, né? Como HCl, HBr, HI, também conhecida como hidrohalogenação, que ocorre lá da mesma maneira que a gente vem estudando, né? Que vem lá o nosso carbono, né? E o nosso HBr. E aí essa dupla vem, interage com o hidrogênio, quebra essa ligação, quebra essa, forma o nosso carbocátio e o bromo com a carga eletricamente negativamente carregada, ok? E aí eles interagem, né? Se ligam com o carbono e depois o bromo se liga com outro carbono, formando o nosso produtozinho, o haleto, ok? Haleto por causa da presença desse bromo aqui, certo? Lembrar que sai do insaturado para o saturado. Também tem uma reação muito interessante, gente, que é a reação de adição de água e hidratação. Ficar atento, porque não passa de um alceno para... Não só passa de um alceno para um alcano, mas esse alcano, ó, ele ganha uma função de álcool. Então, ele passa a ser classificado como álcool. Se ligar, né, que ocorre um mecanismo semelhante. AC dupla C, aí na presença de água, HOH. E aí, essa ligação π vem atrás desse próton do hidrogênio, ela é rompida, e aqui também é rompida, e acaba participando, acaba essa molécula, essa parte da molécula vai ficar com carga negativa, e aí esse carbocátion vai formar o carbocátion com carga positiva, ok? Então, a gente vai ter o nosso carbocátion aqui, né? Ligado com o hidrogênio e os outros hidrogênios, e aqui positivo. Aí aquele grupo OH lá, ele vai vir e atacar o nosso carbocátion, formando então a ligação sigma entre carbono e OH, que é o que vai dar o nosso produtozinho, o álcool. Então, galerinha, lembrar que a adição ou hidratação de alcenos vai produzir um álcool, certo? Ficar atento a isso, não só um alcano. Não vai produzir só um alcano, vai ser saturado sim,
mas vai ter função de álcool, ok? Até agora a gente viu reações que só tinham 2 carbonos, né? E aí também existem as adições de alcenos superiores. O que são esses alcenos superiores? São alcenos que têm cadeias carbônicas maior do que aquelas lá que a gente viu, só com 2 carbonos, certo? Então aqui, por exemplo, o propeno, né? A gente tá vendo ó, que tem uma dupla e ainda tem um outro carbono. E aí, como é que acontece a reação? Bem, a gente vai ver que existe uma regrinha aqui que ocorre, que foi identificada experimentalmente. Vamos ver aqui, por exemplo, a gente vai lá no mecanismo, vê a quebra dessa ligação, e aí viria atacando o hidrogênio, formando o iodo com carga negativa, ok? E esse hidrogênio iria se ligar aqui, formando o nosso carbocátio depois, e depois esse hidrogênio vinha para cá, ok? Então, seria isso, ó, o hidrogênio, como a gente viu, iria para o nosso carbono, e o iodo ó, poderia vir para cá. Mas isso aqui quase não é formado. E o que acontece? Se esse hidrogênio vier primeiro para esse carbono aqui, ó, o carbono 1, e o iodo vier para o carbono 2, tá vendo? Experimentalmente, viu-se que isso aqui acontece preferencialmente, acontece maior. Tem esses 2 produtos na reação, mas o que acontece em maior quantidade, mais de 90%, é o hidrogênio indo para esse carbono aqui, o carbono 1. E o que a regra de Markov-Nikov diz? Diz que o hidrogênio, o grupo mais eletropositivo, né, se adiciona ao carbono que já está mais hidrogenado. Então, o que acontece? Qual é o carbono mais hidrogenado aqui? É o carbono 1. Ele tem 2 hidrogênios e esse outro carbono só tem 1. Então, por ter 2 hidrogênios, ele é considerado mais hidrogenado. Então, experimentalmente, né, o Markov-Nikov, seguindo a sua regra, ele viu que a preferência é que o eletropositivo, o nosso hidrogênio, ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, ok? Então, a gente tem que sempre lembrar que, em regra geral, reações de adição com alcenos superiores, o carbono mais hidrogenado vai ficar com o elemento, o grupo mais eletropositivo, ok? Lembrar disso. E existe, galerinha, uma exceção. Sim, existe uma exceção e vocês têm que ficar atento a isso, porque se cair na prova, vocês vão saber. Ó, aqui é outra reação, né? Só que a exceção é justamente a reação quando a gente tem hidreto de bromo e peróxidos. O que são esses peróxidos? Ó, é sempre aqueles ligados a O2. Como a gente começou lá com a line, né? Falar um pouquinho desse O2. Pode ser o HO2, peróxido, né? Nossa água oxigenada. E também o K2O2. Se ligar nisso aí, galera. Que são esses peróxidos. E aí o que acontece? Esse hidreto de bromo, na presença desses peróxidos, ele induz, ele foge da regra de Markov-Nikov. O produto predominante aqui vai ser aquele carbono menos hidrogenado. Somente, galera, somente nessa reação, porque é uma exceção, ok? Nas demais, segue regra de Markov-Nikov, para o carbono mais hidrogenado. Somente na presença de peróxidos é que ocorre a adição anti-Markov-Nikov, ou efeito peróxido, ou efeito Karash, como é conhecido. Então, ficar atento a isso, que existe essa exceção e pode ser que ela caia aí em alguma prova que vocês venham a fazer aí um dia, ok? Então, ficar atento nessa questão de onde é que o elemento mais eletropositivo, no caso aqui que a gente vem trabalhando o hidrogênio, vai ser adicionado a qual carbono? O carbono mais hidrogenado. Mas existe uma exceção que é quando é o hidreto de bromo na presença de peróxidos, que vai para o menos hidrogenado, ok? Então vamos lá. Outra reação de adição que ocorre com C dupla C são as reações nos grupos benzênicos. Mas
Essas reações ocorrem só em condições muito drásticas, na presença de catalisadores com alta concentração e em condições drásticas, como 300 graus Celsius e 200 atm, ok? E o que acontece? Por que isso? Porque esses anéis benzênicos, eles são bastante estáveis e eles não tendem a quebrar essas ligações, ó. Lembra que tem ressonância aqui, ó, entre o benzeno. Essas duplas, elas ficam se alternando, esses elétrons, fica uma nuvem eletrônica aqui. Não é à toa que existe também a representação do anel benzênico com um anelzinho no meio. É justamente porque esses elétrons ficam sendo compartilhados mutuamente, formando uma nuvem eletrônica entre esses carbonos, ok? E aí, isso dá uma estabilidade muito grande para a molécula, de maneira que precisa de condições drásticas para que essas ligações duplas, essas insaturações, sejam rompidas para a gente obter, por exemplo, aqui o ciclo hexano. Por exemplo, aqui, ó, aqui foi uma reação de hidrogenação, já aqui vai ser de halogenação com o cloro, né? Que também é muito difícil de ocorrer devido a essa mesma estabilidade e só ocorre com o auxílio de luz ultravioleta e calor, ok? Um dos produtos que foi produzido por essa cloração foi o hexacloreto de benzeno, ou BHC, que foi um inseticida bastante usado, mas que foi proibido, certo? Proibido devido à sua alta toxicidade. Ficar atento a isso aí, ver essa questão de inseticidas agrotóxicos que vem impactando bastante o nosso ambiente e nossa saúde também, ok? Aí, o que acontece? Tudo bem, no núcleo benzeno, mas e quando esse benzeno, ele tem uma dupla fora, né, ligado aqui? Quando ele tem essa dupla fora, ele vai acontecer normal, como a gente vinha acontecendo. A dupla que vai ser atingida vai ser essa aqui, desse grupo etil, que está ligado ao anel benzeno, ok? Então, esse cloro, ele vai ser adicionado, né, aos carbonos que estão compartilhando a ligação pi da insaturação, ok? E aí, ele vai saturar essa ligação e nós vamos ter esse produto. Lembrando, é que o estireno, ele também pode sofrer adição com a sua própria molécula, formando o poliestireno, né? Uma reação de polimerização que é semelhante ao mecanismo de adição. E esse poliestireno é o que eu vinha comentando. Ele é a matéria base para produzir esses plásticos que a gente consome no nosso dia a dia, como, por exemplo, aquelas caixinhas de isopor, plásticos de copos descartáveis, pratos, caixinhas de ovos, certo? Ficar atento a essa produção. Bem, aí existe outras reações que a gente ainda não viu. A gente viu só com uma dupla, né? Só com 2 carbonos. Viu com mais de 2 carbonos e só com uma dupla. E agora a gente vai ver o que acontece se houverem ligações duplas conjugadas. O que são essas ligações duplas conjugadas, gente? É interessante entender que elas são a mesma coisa, como se fossem ligações duplas alternadas, ok? Aqui, ó, tem uma ligação dupla, aqui não tem, aqui tem. E se essa molécula fosse maior, vamos supor aqui numa fórmula estrutural, ó, para ser conjugada, teria que ter uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e assim por diante, certo? Elas são conjugadas, olha, aqui tem, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem. Duplas conjugadas é justamente isso, duplas que são alternadas, ok? E aí, como é que acontece? Se a gente tiver o nosso reagente, no caso o bromo, né, fazendo uma halogenação, se a gente tiver ele suficiente, em excesso, a gente pode saturar todas as ligações presentes nessas duplas conjugadas, certo? E a gente teria, por exemplo, aqui, no caso desse composto, o tetraaleto, né, com 4 bromos associados aos carbonos que participavam das duplas conjugadas. Mas o que acontece? E se esse reagente estiver em falta? Ó, para cada molécula dessa, eu deveria ter 2 moléculas dessa para ter bromo suficiente, certo? Para interagir com esses 4 carbonos. E o que acontece quando a gente não tem
Então, o que acontece? Essa reação, ela pode acabar, ó, ficando os dois bromos aqui na adição tipo 1, 2, e os bromos podem ficar, ó, separados. E é o produto que predomina. Por que isso acontece, gente? Justamente é a questão da ressonância dessas duplas conjugadas, ok? A gente pode ver aqui, ó, que elas vão transitar entre as moléculas. São elétrons, essas duplas conjugadas, que eles vão ficar em movimento ao longo da molécula, certo? E aqui, ó, por exemplo, primeira forma de ressonância. Essa dupla veio para cá, os elétrons dela, ó, e ficou carregado negativamente e formou aqui o carbono carregado positivamente. O que é que acontece? Esse grupo aqui negativo iria lá atacar o nosso bromo. Iria atacar o nosso bromo. Formaria ligação aqui. E o outro bromo negativo viria e formaria ligação aqui nesse carbocato, ok? Seria a condição da adição 1, é a primeira forma de ressonância. E aí veio essa outra forma de ressonância, que aí essa dupla ó, viria a ser transferida para cá, ainda com a carga negativa aqui. E aí o que acontece? Essa carga negativa, que esse grupo é carregado negativamente, iria lá no bromo, ok? Iria lá no bromo, quebraria a ligação, e aí formaria a ligação sigma entre o carbono e o bromo. E o bromo, que ficou carregado negativamente, após o rompimento da ligação sigma entre os dois bromos, iria vir, ó, para esse outro carbono aqui, que é o que está carregado positivamente. E aí ficaria uma adição 1,4, ok? E aí, essa reação é a forma, essa adição é a que mais predomina. Por quê? Porque ela é mais estável energeticamente. Ó. E vejam que a molécula ela fica simétrica. E o fato dela se tornar simétrica aqui dá muita estabilidade para ela. Então, por isso que acontece. Então, ficar atento aí aos produtos que são formados quando a gente tem duplas conjugadas. Ver se o reagente ele está em excesso de forma proporcional à quantidade de carbonos que a gente tem, para saber se ele vai ficar totalmente saturado ou se ele vai produzir esses diferentes tipos de componentes quando ele está em falta, que não tem suficiente para saturar todas as insaturações, ok? E perceber que se tiver uma conformação, uma ressonância que permita uma simetria da molécula, ela vai ser predominante, pois é mais energeticamente estável, ok? E aí, por último, gente, que a gente trabalhou nessa aula, foi o experimento do arco-íris do licopeno. E aí, o que é esse licopeno aqui? Bem, esse licopeno é uma molécula, um cromóforo, que a gente chama, que é sensível à incidência de luz visível, no caso, aqui pra gente, né, que a gente tá vendo aqui a corzinha da melancia, a corzinha da goiaba e a corzinha do tomate, todas elas são vermelhas. Esse licopeno é o que promove essa nossa visualização da cor vermelha nesses alimentos, por exemplo. E a estrutura, ó, se a gente for ver a estrutura molecular dele, ó, do licopeno, ele tem justamente, ó, essas duplas que a gente viu, ó, conjugadas, sim, não, sim, não, sim, não, são alternadas essas duplas, ok? E aí a gente vai ver só esse experimento para vocês entenderem o que é que acontece quando a gente adiciona água de bromo, nossa água de bromo que a gente viu lá no começo. O que é que acontece quando a gente adiciona água de bromo, quando a gente, num suco de tomate, por exemplo, um extrato, né? Você bateu o tomatinho com água e tem lá um extrato de tomate e vai adicionar água de bromo. Vamos ver o que é que acontece? Vou colocar aqui para vocês o vídeo para vocês verem, ok? Só um segundinho, volto já. Só um segundinho que eu tinha perdido aqui o link, mas vou colocar para vocês. É um link do YouTube, gente, é um vídeo do YouTube, ele vai ficar esse link nos slides para vocês e também está disponibilizado aí no slide, certo? Para vocês poderem acompanhar esse experimento, caso vocês tenham interesse, queiram ver ele mais um pouquinho. Beleza?
Vou abrir aqui e compartilhar para vocês agora. Ó, vocês estão vendo aí? Vou dar play aqui já na parte do suco. Ó. Tomate juiz. Se tá em inglês aí para não dar interferência, eu vou só gravar aqui sem áudio mesmo. E aí, ó, tá o tomate. Ele fez aí a água de bromo, ok? Fez a água de bromo. E aí foi adicionando, ó, no suco, no extrato. E aí percebam que tá tendo, ó, uma diferença de cor. Ó aí, ó. Ele vai adicionando e tem uma mudança de coloração aí, ó. Olha só que bonito, ó. O marronzinho, e aí vai ficando azul, verde e amarelo, é o que a gente chama de água de bromo. Ou o experimento de arco-íris do licopeno, né? Que a gente bota o suco do tomate, pode da melancia, e adiciona essa água de bromo. E aí, o que é que vocês acham que aconteceu, né? Foi um questionário. Teve gente aí que disse que era até bruxaria. Então vamos entender um pouquinho. Eu vou aqui compartilhar novamente os slides com vocês para a gente ver, entender um pouquinho. E aí, essas duplas conjugadas, minha gente, são elétrons que estão facilmente em deslocamento na molécula. E, quando a gente viu na reação lá do bromo, à medida que a gente vai adicionando o bromo, esse bromo vai interagindo com essas insaturações e vai rompendo elas, né? Tornando as moléculas mais saturadas. E o deslocamento desses elétrons, quando tem a incidência de luz, eles acabam sendo excitados para um novo orbital molecular, que é o orbital antiligante. E aí, quando eles retornam, eles liberam um fóton que tem essa... Nossos olhos são sensíveis para identificar a cor, né? No caso, aí vai variando a cor, porque cada energia que vai ser de fóton diferente liberado, vai ser uma coloração diferente. À medida que vai ocorrendo a reação, né, a gente vai adicionando, vai aumentando a concentração do bromo, que ela vai dispersando ao longo do tubo de ensaio, e aí vai mudando a concentração e a reação vai acontecendo de maneira que em algumas partes tem mais duplas conjugadas que foram convertidas e outros que têm menos. E aí vai mostrando essa diferença de coloração, né? Para explicar um pouquinho mais detalhado, um conteúdo mais aprofundadozinho, eu vou mostrar aqui a vocês, por exemplo, como ocorre essa transição, certo? Vamos dizer que aqui é a energia, vamos colocar aqui um nível. Aí os orbitais moleculares presentes, os orbitais π, né, os orbitais moleculares, a gente vai ter o orbital ligante, π, e lá o antiligante, certo? Aí esses elétrons, eles estão sempre aqui presentes nesse ligante. E aí quando tem a incidência de luz, aí eles são excitados, vão para o antiligante e voltam. Só que essa energia é bem alta. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma sequência bem grande de insaturações, essa energia diminui, ó, porque eles ficam assim, ó, esses orbitais, eles vão se sobrepondo. E a energia para saltar, ó, a diferença de energia aqui fica bem menor, certo? E aí essa energia é o que vai dando. À medida que for rompendo, aí vai aumentando, e aí a luz que vai incidindo e que é depois emitida na forma de fóton, quando esses elétrons voltam, vai alterando. E é isso que vai dando a formação desse arco-íris lá no nosso experimento que a gente acompanhou. E aí, galera, era isso, foi isso a aula que a gente teve na sexta-feira, na última sexta-feira. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar ainda, pode perguntar, certo? Que a gente tá aí para esclarecer, beleza? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao assunto, que a gente vai trabalhar as reações de adição feitas com ligações triplas e na carbonila. Não faltem, vai ser bem legal também, tá? Beijo, tchau, tchau.